Olá pessoal, meu nome é Fernanda Luz e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu venho com mais uma resenha fora das sextas-feiras, uma resenha de um e-book que eu li agora em março. Eu estou gravando esse vídeo no dia 15 de março e o primeiro livro que eu li este mês, na verdade foi um e-book no Kindle e o nome do e-book é o que eu vou fazer resenha hoje. O título é Tristan Avalon e o Mistério do Labirinto. Tobinho. O autor é o Álvaro Felipe Mesquita Monteiro. A editora Lux, número de páginas é 265 e o ano é 2024. A história do livro. Eu vou ler a sinopse para vocês. As noites eram quietas e entediantes em uma pequena casa em Bravesville, na Inglaterra, onde morava Tristan Avalon, um homem solitário que vivia de forma simples e despreocupada. Seus dias eram rotineiros, apesar na companhia de sua adorável cadela Lully. Porém, não sabia que sua vida estava prestes a tomar um novo e inimaginável rumo. Ao encontrar um misterioso anel esverdeado, ele passou a viver uma incrível aventura e acreditar em um amor impossível e em amizades das quais jamais pensou em desfrutar em sua vida. Enquanto Tristan corria atrás de seus sonhos, uma outra história se desenrolava concomitantemente, na qual 4 misteriosas criaturas portavam uma minúscula ampulheta. O que irá acontecer quando a areia atingir o outro lado? Tristan Avalon e o Mistério do Labirinto é um livro cheio de mistérios, uma história com reviravoltas impressionantes e um romance impossível. É a obra que reúne fantasia e suspense em um universo original criado pelo autor. Como eu li no Kindle, eu vou deixar a imagenzinha do livro aqui. E eu soube dessa história porque o autor me mandou mensagem lá pelo Scooby, falando deste primeiro livro dele e falando que estava na Amazon, enfim. E eu adquiri, foi super barato o e-book, gente, super vale a pena, a história é ótima, já adiantando os meus comentários. E eu só terminei de ler a leitura que estava em andamento e em seguida comecei a ler este e-book. Eu particularmente eu gosto muito de fantasia. Eu gosto muito de histórias que têm bastante cenas, assim, que são bastante dinâmicas. Confesso que eu não sou muito fã daqueles livros com descrições, tipo, parece que infinitas, sabe? 4, 5 páginas para descrever apenas uma cena. Não sou muito fã desse tipo de livro. E neste e-book não tem nada disso. Tem muita fantasia sim, tem muito mistério e tem muita ação. E a história, gente, é de um moço, de um rapaz, que se chama Tristan Avalon, e ele vive sozinho com a cachorrinha dele. E a vida dele é bem solitária. E as condições financeiras dele não são muito boas. Então ele está sem emprego, ele não tem muitos recursos nem para se alimentar direito. Ele mora ele, a cadelinha dele. E assim ele tenta viver a vida dele, tenta arrumar um emprego bom, tenta melhorar as condições de vida dele. Porém, numa noite, inclusive, de uma tempestade, que acontece uma tempestade muito forte, ele tem alguns sonhos super estranhos, que alguém chega do lado da cama dele, enfim, tem uma pessoa que chama ele, e ele, a princípio, são pesadelos, são sonhos, só que, passada a tempestade, amanheceu um novo dia, ele verifica que a cadelinha dele está muito agitada. Mas é porque surge na casa dele, como ele não sabe, um anel esverdeado e um livro. Só que tem alguém que chama ele, tem alguém que pede ajuda dele. Aparentemente, tudo isso é fruto da imaginação dele.
E junto com essa imaginação, com essas lembranças desse sonho que ele teve, esse sonho muito maluco, ele vai lá, ele compra o jornal, ele vai ver as vagas de emprego para poder aí, né, melhorar um pouco a vida dele que está bem pobrinha. Até que ele se candidata para um emprego num lugar específico. Não vou dar muitos spoiler por aqui. Ele vai lá, faz um teste, mas nesse dia que ele vai fazer a entrevista, enfim, vai fazer o teste para esse emprego, é o dia que ele vê, ele é o dia que amanhece e ele encontra o livro e esse anel na casa dele. Ele se sente assim muito melhor com aquele anel e ele resolve ir lá fazer essa entrevista com este anel. Devido a isso, acontecem umas coisinhas lá e ele passa no teste e ele é contratado. Então ele tá super feliz, né? Agora ele vai ter um trabalho fixo, ele vai ter uma renda, só que aquela história ali do sonho, aquele livro misterioso, aquele anel mais misterioso ainda. Então, mesmo com esse emprego fixo agora que ele tem, que ele foi contratado, tudo essa confusão que tá na cabeça dele não passa, gente, não passa até que, enfim, não vou dar spoiler, ele decide, digamos, como a gente fala popularmente, cair no mundo com a cachorrinha dele, claro, ele não deixa sua fiel escudeira para trás. E ele viaja para um lugar que pode ser que ele encontre respostas nesse lugar. E a partir daí começa a aventura dele, a aventura da vida dele, em que ele sim, ele encontra perigos, ele encontra coisas extraordinárias que ele nunca imaginou encontrar, e ele acaba sabendo um pouco da vida dele, um lado que ele não conhecia, digamos assim. Chegam pessoas perto dele que ele não sabia, que não conhecia. Eu tô tentando não dar muito spoiler aqui, então por isso que eu tô um pouco cuidadosa pra falar dessa história. Mas depois dessa decisão de viajar mesmo, de deixar aquele emprego que ele tanto desejou, né, para trás, ele cai numa aventura muito de descoberta. E, gente, nesse momento é muita ação, uma atrás da outra. Tem muito mistério envolvido aí no meio, mas é mistério, são cenas de ação, são cenas em que ele tem que se desafiar e ele vai descobrindo outras coisas a respeito dele próprio. Porque no início do livro é falado um pouco nos pais dele, mas quem são esses pais de fato? Então tem um que aí na história dos pais dele. Então, o que está acontecendo com ele, né? Ele teve uma infância normal, mas no início do livro já dá para ver que não é tão normal assim. No início do livro, quando é falado ali sobre os pais dele, dá para ver que tem coisa aí. Tem coisa que não vai ser tão normal, não. E por isso que quando ele cai no mundo atrás de respostas, a gente, leitor, já sabe que ele vai encontrar muita coisa. Só pelo iniciozinho ali do livro, que dá a ideia do que ele pode se tornar, o que ele pode enfrentar. Mas o iniciozinho não perde a graça do livro, não, porque o iniciozinho fala dos pais. Aí de agora o livro vai tratar dele. Então, sim, é um livro de fantasia, é um livro que não é parado, é um livro que assim, não é tipo e-book que dá sono, não. É um e-book que puxa muito a atenção da gente. Faz a gente estar com os olhos muito atentos para a história. E sendo o primeiro livro do autor, eu dou parabéns pro Álvaro. É uma super história, o primeiro livro dele, eu particularmente eu gostei. Faço uma pequena observação, talvez não muito legal, que o início, bem iniciozinho, eu achei assim
a, a contagem ali da história um pouquinho assim confusa, mas são pequenos detalhes ali apenas que eu achei, porém deu para entender perfeitamente sobre os pais do Tristan, mas é só o iniciozinho ali que eu achei um pouquinho confuso, mas logo depois que passa e que eu acredito que quando entra o Tristan na história, parece que as coisas começam a clarear. Então, de repente é interessante ser dessa forma, né? Porque fica uma coisa nebulosa ali no início e tá, mas como assim? E eu não tô entendendo nada, mas conforme o livro avança, a gente vai começando a entender ou a desconfiar do que vem pela frente devido ao início do livro. Mas eu super gostei. Eu estava assim super empolgada na leitura, assim, eu estava mesmo dentro da história ali, quando a gente se envolve com o personagem, quando eu vejo acabou. Sim, gente, é o tipo de livro que acaba deixando um gostinho de quero mais. Mas tem continuação. Eu estou trocando diversas mensagens com o autor ali pelo Scooby. Ele já me falou que a segunda parte da história vai acontecer. E irá ao ar a segunda parte da história. E eu com certeza, assim que sair, eu vou querer ler sim a continuação. Então, sinceramente, gente, assim, eu achei que o Álvaro estreou muito bem. Pra quem gosta de fantasia, pra quem gosta de uma história mais dinâmica, sem muitas descrições longas, vai gostar deste e-book. E eu gosto muito, gente, quando vem pessoas até mim, mensagens de, do pessoal lançando a sua primeira história, lançando o seu primeiro livro. Eu acredito que a gente deve até apoiar com e ser sincera, é claro, né? Por exemplo, aqui eu fiz uma observação que ali no início eu achei um pouquinho confuso. Então, sim, a gente tem que dar nossa opinião sincera e apoiar, e ler, e conferir o trabalho desse pessoal. Porque com certeza o Álvaro tem um dom, sim, para escrita. Este primeiro livro eu gostei bastante, mesmo. Se eu não tivesse gostado, eu tinha sido sincera aqui, gente. Então foi uma super história, foi uma super estreia dele, eu gostei. E eu acredito que tenha tantos talentos aí no nosso Brasil escondidos, só esperando, né, um apoio, só esperando leitores ler, divulgar, falar, avaliar. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ler trabalhos de autores que estão começando. Eu gosto muito de fazer esse papel, eu gosto muito de ler, de conferir. E eu quero dar os parabéns para o Álvaro dessa estreia. Até troquei algumas mensagens com ele, dando algumas dicas para ele lá no Scooby. Então, as críticas construtivas, as ideias construtivas que eu acredito que eu possa passar a ele sempre de uma forma muito educada, né? Eu estou passando, eu estou enviando para ele. E já disse que eu estou muito curiosa para ver a capa do segundo livro. Eu convido você também para conferir. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do e-book dele lá na Amazon. Gente, baratinho. Adquiram, confira. Se você gosta de fantasia, então vai lá dar uma conferida e vamos ajudar, né, a divulgar esse novo talento aí brasileiro que já está com o segundo livro, assim. Eu só não sei quando é que irá ao ar, não sei quando que vai ser lançado, mas eu espero que em breve. Então, assim como eu estou divulgando, eu convido você também a conferir e a dar uma opinião sincera, sim, porque eu acredito que todo autor ele queira uma opinião sincera, até para poder melhorar e corrigir alguns pontos que de repente ele, né, como ali autor não notou, ou a gente reforçar os pontos super positivos da escrita da pessoa. Então, convido você a apoiar este autor brasileiro que lançou a sua primeira obra, Tristan, Avalon e o Mistério do Labirinto.
E vamos aguardar o segundo livro, que assim que sair, com certeza, eu vou ler e vou vir aqui divulgar. Lembrando que a partir de agora tem resenha escrita de todos os livros que eu leio. Então, se você quer ler a parte escrita, né, a resenha escrita que eu fiz, está aqui na descrição do vídeo. Vai ter mais resenhas espalhadas aqui pelo canal, além das resenhas de sexta-feira. Se você conhece algum outro autor, alguma outra autora que está começando aí nesse caminho da escrita, pode me mandar informações, pode me mandar o link, pode mandar as informações do livro dessa pessoa que está começando o seu caminho na escrita. Pode ser que por mensagem aqui no canal, pode ser por DM lá no meu Instagram, pode ser por meu e-mail, enfim, tem várias formas de contato aí que vocês podem se comunicar comigo, ou também lá por dentro do Scooby, como o Álvaro fez. Então aguarde que a qualquer momento aqui no canal tem outra vídeo resenha, porque agora em março eu me enrolei um pouquinho na gravação dos vídeos, né? Mas apesar de estar um pouquinho enrolado, eu estou correndo contra o tempo para gravar tudo para vocês e colocar várias resenhas no ar e não somente das sextas-feiras. Tchau, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e até o próximo vídeo.